Boa noite. A paz do Senhor. Chegue mais próximo. Hoje vai ser um bate-papo com a Bíblia. Todos trouxeram Bíblia? Todos trouxeram Bíblia? Nós vamos mergulhar na Bíblia. Por favor, chegue mais próximo. Chegue mais próximo. Já desci do púlpito para ficar mais próximo de vocês. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Abramos as nossas Bíblias lá em Provérbio, capítulo número 13, o verso de número 20. Provérbio 13, verso de número 20. Júnior, por favor, leia para mim. Provérbio, dá um microfone para ele. Provérbio, capítulo número 13, o verso de número 20. É o tema desta noite. Com quem você está andando vai definir o teu caráter. Anda com os sábios e será sábio, mas os companheiros dos tolos será afligido. Parece um versículo, né, pequeno, sem muita expressão. Mas quando você olha para ele, olha, se você andar com sábio, se torna sábio. Se andar com tolo, se torna tolo. Então, com quem você anda vai definir o teu caráter. Pastor, mas você pode aplicar isso no mundo espiritual, você pode aplicar isso no mundo material. Com quem você andar vai definir o teu caráter. Há um homem que foi definido o caráter dele, que até Judas, o livro de Judas, vai falar desse homem, Enoque. Enoque decidiu, partiu dele, não partiu de Deus, decidiu andar com Deus. Pastor, mas como que eu posso decidir andar com Deus com uma pessoa invisível? Ei, o que faz a minha pessoa decidir andar com Deus é o meu querer. E aí, através daqui, da mente, que é o nosso maior inimigo. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, o verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar coisas. Não sede, você que já ouviu isso várias vezes nesse local. Não sede conformado com este mundo, a nossa situação, da forma que fomos criados em casa, o que os nossos pais passaram. Muitos de nós, herdamos uma prática de vida e nós não queremos mudança. Está bom daquela forma, E aí vem a palavra de Deus, olha, não sede conformado com o sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação do quê? Do entendimento. Se você não abrir a cachola, se você não dar legalidade para que essa mente venha expandir, tá? E aí você tem que conhecer a verdade, tem que conhecer. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Porque a partir do momento que você conhece a verdade vos liberta. Você já não cabe mais naquele local. Eu vou fazer uma pergunta. Por que vocês acham que Cristo, preste bem atenção, tá? E se você responder, eu vou até você, vou apertar a mão, vou te abraçar. Por que você acha que Cristo não abriu a boca nem na frente de Caifás, tá? Que era o sumo sacerdote, nem na frente de Herodes, que era o governador da Judéia, nem na frente de Pilatos, que era o Pôncio Pilatos, que era o comandante daquela região? Por que você acha que o dono do universo, o Todo-Poderoso, preste bem atenção, tá? Poucas horas desse fato que ele está na frente dessas três pessoas, lá no Getsêmani, Judas havia traído ele, quando os soldados chegaram, o soldado do Caifás, tá? Do sumo sacerdote, não foi a guarda petroliana não, foi o soldado do templo. Quando chegaram e ele falou, eu sou, todos desmaiaram, tá? Aí todo mundo tira um aço porque ele abria a boca, não, ali é uma coisa espiritual, tá? Na frente de Caifás, na frente de Herodes e na frente de Pôncio Pilatos é outra coisa. Então, a minha pergunta para a igreja: por que Cristo não abriu a boca na frente dessas três autoridades? Que todos eles questionaram. Se tivesse música aí, eu ia pedir para fazer uma musiquinha. Vamos lá? Que escritura? Diga. Não. Não.
O fator é o seguinte: nós estamos acostumados a ficar sentado nessa cadeira e ouvindo, e tendo respostas prontas, e não faz a mente pensar. Por isso que nós devemos renovar a nossa mente. Não. 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 Eu já disse que não tem nada a ver com a coisa espiritual. Espiritual foi lá no Getsemane, tá? Ali ele está na frente de 3 autoridades e ele não abriu a boca. Ah, pastor, como o cordeiro mudo foi ao matador. Isso é a caminho do Gólgota. Não. Diga, minha irmã. Para você, para você, não é a resposta, mas só completar o que você disse. Um dos 3, tá, que é Pilatos, eu tenho autoridade para te matar ou para libertar. Ele disse: nenhuma autoridade é dado. Acabou com a autoridade dele. Mas aí não é a resposta. Vamos lá. Por que será que o nosso Senhor Jesus não abriu a boca em sua defesa? Vamos lá, Kleber. Hã? Não. Sim, mas também essa não é a resposta. Você quase começou bem. E você vai sair a resposta, mas tomou outra linha. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Por que será que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que se fez o verbo, habitou entre nós, né? Que lá no jardim do Getsemane, quando foram prendê-lo, ele falou: não, guarda isso, se eu rogar ao Pai 12 legião de anjos, né? Diz que se dentro de uma cultura, dentro da teologia, vai dizer que é 2.000 homens uma legião. Porém, os romanos, tá, os historiadores vai dizer que uma legião romana são 6.000 homens. Tanto um como o outro vezes 12 é uma quantidade boa, não é verdade? Né? Também não sei o que ele quis dizer nisso, viu? Não sei. Porque você vai ver fatos interessantes. Um anjo visita o maior exército, tá? É tanto que depois dessa visita, para quem gosta de estudar história, a Síria, não Síria, a Síria, não existe um assírio hoje, não existe, tá? Tá entre o Irã e o Iraque, região geográfica hoje. Mas a Síria, depois que um anjo visitou, matando 185.000 homens, a Síria nunca mais se levantou. Depois disso que Deus levanta Nabucodonosor, né? Segundo, para mandar no mundo da época. E a Síria estava dominando tudo, tá? A Síria já havia tomado a nação de Israel, já tinha tomado os filisteus, já tinha tomado o Egito na guerra de Carquime, né? O faraó era Neco, ele já tinha, dominado tudo. Mas um soldado, um anjo visitou o exército dos assírios, e você não vê um assírio hoje, tá? Não existe nenhum. A Síria está lá ainda, mas assírios nenhum. Desapareceu. Mas nem para remédio não tem um assírio hoje, nem para remédio. Então, eu tenho dificuldade de entender quando Deus, olha, se eu rogar ao Pai 12 legiões de anjos, né? Eu não sei se era para... Eu acho que tanto anjo assim não era só para dizimar o planeta, e sim o universo, a nossa galáxia. Creio eu assim, tá? Porque, para vocês terem ideia, existem anjos que serão liberados na grande tribulação, e eles, para ser liberado, o Espírito Santo não pode estar atuando como graça. Preste bem atenção. O Espírito Santo não poderá atuando como graça. Esses 3 anjos caídos serão liberados na região lá do rio Eufrates, e eles vão detonar o mundo. Para vocês terem ideia, 1/3, quando ele for liberado, 1/3 da população, hoje é 8 milhões de pessoas, né? 8 bilhões, tá?
a população maior do mundo qual que é? A Índia, não é mais a China, a Índia. A China tem 1 bilhão e 300 e a Índia 1 bilhão e 400 e budós, quase 1 bilhão e meio. Tá? Então não é mais a China, o povo mais... Mas para responder, já que ninguém respondeu, diga. Não. Igreja, ele se calou, porque a verdade não precisa de advogado. A verdade não precisa de advogado. Ele é a verdade. Então a verdade não precisa de advogado. Por isso que ele se calou. Quando você começou a responder, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pois conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Ele é a verdade, ele não precisava de advogado, ele não precisava se advogar por causa própria, ele era a verdade. Tá? Por isso que não tem como, você quer um relacionamento mais profundo, e se prepare para a pedrada, se prepare para se tornar, as pessoas vão ficar ausentes de ti. Compre uma Bíblia e só leia aquela Bíblia que a fala de Jesus está em vermelho. Compre uma Bíblia daquela e leia só as falas em vermelho. Você vai ver como vai abrir a sua mente. Compre uma Bíblia. Pastor, eu estou tanto tempo na Bíblia, nem a Bíblia toda eu li. Tá, então a tarefa é mais fácil, porque são 4 livros, né? Os 3 sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e João, que não se torna sinótico, porque o João tem 7 milagres a mais que os outros, Mateus, Marcos e Lucas, não comenta, tá? Como o casamento, né? Lá em Canaã da Galileia. Então, compre uma Bíblia dessa. É baratinha. Não há Bíblia de estudo, não. A Bíblia é simples. As letras em vermelho é a fala de Jesus. Você vê que coisa interessante. Ele chegava numa região, ele abria a sua boca e a capacidade era tremenda, porque ele colocava as palavras que o povo precisava ouvir. As maiores parábolas foi com o povo. Não levava nada escrito. Por isso que era mestre, sem nunca ter frequentado uma faculdade. É maravilhoso. Então, se você que diz ser um cristão, pastor, eu preciso ser libertado disso, eu preciso daquilo, e aí sobe um monte, desce um monte e faz campanha. Leia a fala de Jesus. O que ele falou é coisa maravilhosa. Coisa simples, mas que vai mudar o seu universo. E aí é uma prática de você dizer, olha, eu estou querendo andar com Deus. Tá? Nós vamos aqui mergulhar alguns homens que andaram com Deus e mudou a vida dele. Porque com quem você anda, define o teu caráter. Com quem eu estou andando? Isso é primordial. Então vamos lá, igreja. Eu marquei algumas coisas, né? E vamos caminhar então. Entender-se, andar, percorrer um caminho, né? Ninguém gosta de andar sozinho, concorda? Ninguém. Eu, há 30 anos atrás, decidi não andar mais sozinho. Casei com a minha esposa para andar com ela, nós dois juntos, porque ninguém gosta de andar sozinho. Na verdade, ninguém, tá? Então, ninguém gosta de andar sozinho. Então, todos nós procuramos alguém para compartilhar os momentos de nossa vida. Escolhemos com quem iremos andar, seja no amor, seja na amizade, seja nos interesses. Na estrada da vida, igreja, todos nós escolhemos alguém para andar. Mas quando olho para a Bíblia, é interessante isso. Quando a gente olha para a Bíblia, o andar com Deus tem algumas questões a serem resolvidas. Esse desejo é mais nosso ou de Deus? Esse desejo é mais nosso ou de Deus? A mente do século XXI, por causa das pregações no YouTube, por causa da comunicação, por causa da internet, por causa da facilidade, tem desenvolvido a capacidade do ser humano a buscar algo sobrenatural,
algo que salta aos seus olhos. Palavras, pô, que chocante, que maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Mas é aquele momento, tá? Muitos de nós corremos atrás de Cristo como estão passando por uma dificuldade, né? E quando a situação está difícil, e aí o que oramos mais, ou estamos como passando por uma prova, oramos mais, buscamos mais aquela coisa toda. Então, hoje, por causa dessa ideologia cristã que foi colocado na mente, né, dos anos 80 para cá, fez com que o cristão, ele deixou muitos hoje. Muitas igrejas não tratam mais os membros como membros, e sim como cliente. Por isso que as igrejas hoje é uma concorrência de igreja mais bonita, que chama mais atenção, né? Não pensa que fizeram aquele templo ali no Brás para chamar atenção, né? Porque o que acontece? Eu entro num evento, num local desse, tá? Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quantas vezes Jesus entrou no templo? E preste bem atenção. O templo não era tão bonito como o de Salomão. O de Salomão tinha mais riqueza. O de Salomão, os detalhes mais em ouro, tá? Mas em obra magnífica, monstruosa, maior, não o templo, o local do templo, Herodes o Grande gastou 40 anos, ele reinou para acho que 48 anos, dos seus 48 anos ele gastou 40 anos reformando o local. Então, quando o Senhor Jesus disse para os seus que não ia ficar pedra sobre pedra, aquilo mexeu muito com a mente deles, porque o local ficou maravilhoso, o local ficou lindo, não em beleza de ouro, de joia, de prata, como no dia de Salomão, mas ficou lindo, tá? E a minha pergunta, quantas vezes o Senhor Jesus entrou no templo? Quais foram as 4 vezes? Uau! Você chutou ou sabe as 4 vezes? Chutou. Não. Vamos lá. Uma. Ele entrou uma vez só, tá? E a segunda ele ficou na porta. Para você ter ideia, imagina que o templo é aqui, a entrada do templo para o local é mais ou menos na Praça da Toco. E aí o que acontece? As pessoas que vinham para o templo, lá na Praça da Toco, haviam cambistas, haviam entrada, era um local onde os vendedores ficavam com os animais para você comprar e ir para o sacrifício. Então, ele nem chegou a entrar naquele dia. Ele dobrou o caixote, soltou os pomos, soltou os animais e tá? Você vê um dia de fúria na vida do Senhor Jesus. Mas a única vez que ele entrou foi para ser apresentado. E aí quando ele entra, tem um velho de 90 anos e tem uma viúva de 84 anos. Agora imagina um velho de 90 anos pulando e chorando e uma viúva de 84 anos correndo. Preste bem atenção, tá? Você está na entrada do templo. Você está na entrada do templo, no átrio ali, mais ou menos numa fila de um dia de sábado para apresentar as crianças. Vai, uma fila de 500, 600, 700 pessoas. E você está ali, você definia quem eram as pessoas, condições financeiras, porque se estasse ali com um cordeiro, a condição financeira da pessoa era boa. Está bem vestidinho. Aí me chega um casal humilde, investimenta. Os panos que enrola a criança, humilde. Como era um pobre, estava apresentando um casal de rolinha, tá? Ei, havia 500, 600 pessoas ali, os pais, para apresentar os seus filhos. Vinham pessoas de todo lugar para apresentar no templo. Não se apresentava na sinagoga, se apresentava no templo. Então, todo sábado ali. Agora imagina aquele homem que já foi sacerdote e agora, por causa da idade, não é mais sacerdote, mas está lá sentado. Porque foi feita uma promessa que os olhos dele não iriam fechar enquanto ele não visse
o Salvador do mundo. Agora preste atenção, olha, analise comigo, tá? Sentado lá, 500, 600 pessoas apresentando as crianças, tudo. Você observava a condição financeira pelo animal do sacrifício. Aí um casal chama a atenção. Um casal. Não foi pelas vestes, não foi pelo sacrifício, porque existiam as pessoas pobres também, no mesmo nível da família do Senhor Jesus. Não. Não foi pela aparência física, não foi pela vestimenta, não. Por causa da presença de Jesus. Aquele homem saiu do lugar dele. Imagina um velho de 90 anos. Bailando de alegria, e pega aquela criança e começa a profetizar. Aí de repente, do nada, entra uma senhora de 84 anos, viúva, que também começa a correr dentro. As 500 ou 600 pessoas que estão lá não estão entendendo nada, que estão esperando o momento para apresentar os seus filhos. Sabe por quê? Aquela família decidiu andar com Deus. Decidiu andar com Deus. Vamos lá? Escolhemos com quem iremos andar, seja no amor, na amizade, seja no interesse, na estrada da vida, todos nós escolhemos. Mas a Bíblia nos salta aos olhos quando o andar com Deus tem algumas questões a serem resolvidas. Esse é o desejo mais dele ou nosso? Quem toma a iniciativa? Quem deu e tem dado o primeiro passo? E aí? Quanto tempo você está dentro de uma igreja? Quanto tempo você é evangélico? Talvez é como eu, nasceu no berço evangélico. Mas você tem decidido andar com Deus? Ou do jeito que está bom, está ótimo, a capinha da religiosidade, tá, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, vou à igreja, aquela coisa, tomo ceia, tá bom assim. O quanto o teu coração deseja andar com Ele? O quanto eu tenho pedido a Ele para que abra a minha mente, para que a minha mente seja transformada, porque quando ela conhece a verdade, ela não vai mais ocupar o mesmo tamanho. O quanto eu tenho pedido, clamado e feito por onde para que eu possa andar com Ele. Vamos lá. A Bíblia responde essas perguntas que eu fiz, né? Se quem toma a iniciativa, quem tem dado o primeiro passo. Abramos as nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 1, 3 e 5. Vamos entender isso à luz da Bíblia. Bendito, 1, do 3 ao 5, isso mesmo. Bendito Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Aonde, igreja? Por que nesse lugar? Por que nesse lugar? Não, porque não pode ser nesse mundo, tem que ser no mundo celestial. Aonde está esse mundo celestial? Aonde está esse mundo celestial? Primeiramente, a gente tem que identificar aonde está esse mundo celestial. O mundo celestial está no segundo céu? E aí? Está no terceiro? Está no terceiro mundo celestial? Por causa da reunião dos anjos? Olha, a minha pergunta é não aonde habita Deus. A minha pergunta é onde é o mundo, é a região celestial. Então você acha que a região celestial é onde Deus está? Ou aonde Ele habita? Onde Ele habita? Ele está em todos os lugares, tá? Então na sua concepção, o mundo celestial, aonde... Então vamos lá, vamos ler adiante. Bendito Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Se
você tiver a mente de Cristo, você está nesse mundo celestial. Não é um local geográfico. Entenderam, igreja? Marcaram isso? Marcaram? Não é um local geográfico, é em Cristo. Nós achamos que é um local geográfico, aquela coisa toda. Não. Ó, qual é a missão do Senhor Jesus quando Ele veio? Qual foi a missão que Ele andou pregando, falando? O reino dos céus. O reino do céu é um lugar geográfico? É, igreja? Não. Nós que gostamos de olhar para a Bíblia e não fazer pergunta para o texto e criamos... Não. Em Cristo. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz, porque o Senhor Jesus calou a boca na frente desses três autoridades políticas, né? A igreja ficou... Não, é simples, o evangelho é simples. Pastor, como você sabe tudo isso? Ora, pede ajuda a Deus, Ele te dá sabedoria. Então vamos lá, o verso 4. Vamos. Como também nos elegeu nele antes do quê? Uma escolha. Antes dele fazer todas as coisas, ele te escolheu, te elegeu. Tá? Então, tudo partiu dele. Tá? Tudo partiu dele. Para que fôssemos o quê? Aí precisa você, aí é você. É você que decide ter uma vida em santidade, ser irrepreensível diante dele em amor. É você que decide. Pastor, o que é irrepreensível? Opa, a pessoa é irrepreensível, você pode esticar uma linha que ele está em cima daquela linha. Ele ama a justiça. Eu estava dizendo para um irmão dessa igreja aqui, tá? Porque não tem como definir Deus, porque Ele nada tem como defini-lo, porque é poderoso. Mas existe dentro da teologia, existe três formas que os teólogos trabalharam para poder definir Deus. Então, definiram a questão do caráter dele, né? Ele é amor, Ele é justiça e Ele é santidade. E eu disse para um irmão dessa igreja que o que eu mais admiro em Deus, Deus não tem caráter, é deidade, né? A sua deidade de justiça, a sua deidade de amor, né? Porque Ele não tem amor. Você sabia que Deus não tem amor? Ele é amor, Ele não tem amor, Ele era amor. Então, a sua deidade de justiça, Ele não tem justiça, Ele é a justiça. A sua deidade de amor, Ele não tem amor, Ele é amor. E a sua deidade de santidade, Ele não tem santidade, Ele é santo. Tá? Então vamos lá. Esse comedor de arroz e feijão, pastor dessa igreja, o que eu mais admiro na deidade de Deus é a justiça. Vocês não têm ideia como eu sou apaixonado na justiça de Deus. Porque se nós trazemos no campo terreno, tá? O amor é uma ideia, a justiça não é o que eu pratico. Então, quando Ele deu o brado de vitória, Ele mostrou a justiça dele, e justificando todos nós que não merecia um centavo, fomos justificados no sangue dele. Então, por isso que e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo da sua boa vontade, né, seu beneplácito da sua vontade. Então, partiu dele, é Ele que quer andar com o homem, é Ele que quer andar com o pecador, tá? Quando Jesus esteve aqui na terra, você criticava porque Ele andava com quem? Com pecadores. E nós, às vezes, vestimos uma capa de religiosidade, queremos o pecador bem longe de nós, né? Igreja,
Veja, eu quando comecei a entender o Evangelho e o Senhor pediu para que eu abrisse essa igreja, tá? Eu vim de uma formação assembleia, amo a Assembleia de Deus, tá? Sei que não é aquela assembleia que eu conheci, cheia do poder de Deus, porque era uma assembleia que hoje, infelizmente, não falando mal da Assembleia de Deus, porque eu amo, mas os costumes, não só na Assembleia, o costume em várias igrejas tem mudado. Por quê? Nós hoje não queremos, nós somos a geração do micro-ondas, querendo tudo pronto, tudo pronto. Ninguém, eu acho que ninguém aqui, posso estar enganado, quem fica 1 hora de joelho orando ao Senhor todo dia? Se eu fizesse essa pergunta nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, eu sempre digo isso, ninguém tinha televisão de tela plana, ninguém tinha celular, ninguém tinha micro-ondas, ninguém tinha toda essa tecnologia. E se você olhasse numa temperatura como está hoje, você via as pessoas com pouca roupa na igreja, porque não tinha condições de comprar roupa, e a maioria estava de chinelo, e muitos de chinelo com arame amarrado, tá? Mas se você fizesse essa pergunta para aquele povo, de 90 a 95% levantava a mão que ficava de joelho orando. Eu sei, entendeu? Porque nós acostumamos essa capa de religiosidade e não deixamos o Espírito Santo trabalhar o nosso entendimento, e achamos que vir de ter aqui a gente só reúne para aprender palavras, né? Às terça-feira o Senhor tocou no meu coração que vai ser esse tipo de bate-papo para que a gente possa trabalhar a mente, para que possamos mudar. Mas não adianta eu querer tudo de Deus se eu não fico 1 hora, no mínimo 1 hora de joelho conversando com Ele. Você conversa mais com pessoas que você ama. Pastor, eu não tenho conversa para 1 hora, eu sei. Eu, para romper essa barreira, você não tem ideia o quanto eu nasci e me criei no berço evangelho. Porque tudo quer nos tirar, é o cansaço. Porque o que acontece? A nossa vida, e eu acho que ela é mediana, e eu vou trazer um estudo específico para isso, vou aplicar no mundo espiritual para que quem quiser no mundo material possa colocar também. A nossa vida é a mesma coisa que colocar aquele camundongo naquela rodinha. Ele, né? Roda, porque você tem que pagar boleto, você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar, você tem que receber, se recebeu, paga boleto, e aí acabou o final do mês, você está duro, e tá? Nada muda. Parece que nós viemos para quê? Para pagar boleto, e pronto. Nada muda. E entra, anda, saindo, porque preste bem atenção, eu posso falar isso. Quem aqui é aposentado? Tem poucas pessoas aposentando. Tá? Tem poucas. Corre, se aposenta e a vida não é só isso. Se alguém na minha infância tivesse dado uma aula dessa, que andar com uma pessoa define o seu caráter, eu tinha mergulhado mais. Se eu perguntar para vários pastores no dia de hoje, o maior sonho dos pastores é que Deus usa a vida dele para falar com um jogador de futebol, que aquele jogador de futebol frequente a igreja dele. Você sabe qual é o meu sonho? Aqui, Deus transformar pessoas que estão me ouvindo a ser empresários, a ser homens de negócio, a ser homens cheios de Deus. Porque cada um tem um chamado. Nem todos aqui foram chamados para ser pastor. Nem todos aqui foram chamados para ser obreiro. E aí, nós se limitamos, não abrimos a mente, não definimos o nosso caráter com Deus. A nossa arrogância,
a nossa perturbância, o nosso dia a dia, o nosso eu, vive mentindo para nós, e nós acreditamos, e não mudamos, não aumentamos 1 milímetro. Se tirar uma foto, estou dizendo que não é 100%, mas a grande maioria, se tirar uma foto ou gravar a sua vida 1 ano atrás e colocar nos dias de hoje, no mundo espiritual tu não aumentou nada, continua o mesmo ou até regrediu. Muitos daqui se movem de Deus quando a chibatada está comendo no lombo, ou por doença, ou por escassez, ou por perseguição, ou por qualquer coisa. Aí, oh meu Deus do céu, e ora, e clama, e corre atrás de profeta. Esse é o caráter da igreja. Ninguém abriu a mente para que o amor de Deus te constrange. Você sabe que um relacionamento de você andar com Deus e o amor dele te constranger? Toda vez que você pensar nele, miserável homem que eu sou, ele me aceita, ele me ama. Dá para dar um amém? Glória a Deus, dá? Oh, aleluia. Antes de tudo, de ele escolher andar com você, glória a Deus, homens que entenderam o que é andar com ele. E não tem como não citar Enoque. Não tem. Não tem. Porque tá certo que a Cabalá, não é Cabala, é Cabalá. A Cabalá, pastor, o que é Cabalá? Muitos dizem que foi dado a Abraão. Não. Abraão tinha a capacidade intelectual de ler os astros. Então ele sabia onde furar um poço, ele sabia a hora de tratar de um animal, né, de capar um animal, sabia, sabe? E outra coisa, por causa da promessa que Deus fez a ele, Deus criava situações no mundo da época, tá? Para que ele descesse a um local e ele saia daquele local mais rico. Eu estou dizendo para você que Deus mexia no quesito chuva, seca, e não fez uma vez isso, ele fez várias vezes por causa de um homem. Tá? Eu preciso abençoar Jó. Eu preciso abençoar Abraão. E aí Deus fazia tudo isso para que ele. E hoje há uma escassez de ver anjos trabalhando em favor de nós. Esses homens passavam muito tempo orando, muito tempo, e esses homens não têm Bíblia, esses homens não têm pastor. Esses homens têm o que nós não temos: comunhão com Deus. Esses homens decidiram andar com Deus. Esses homens deixaram de ser medianos. Porque se tem uma coisa que Deus odeia, pastor, é muito forte o que você vai falar, é a pessoa mediana. Ah, pastor, que isso? Prova na Bíblia, abre aí a sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 3, por favor, lê, vamos ler do 14 em diante, Apocalipse 3, põe na tela para mim, por favor. E o anjo da igreja que está na Odisseia escreve e diz o amém, testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação, que é Jesus. Conheço as suas obras, que nem o quê? E isso está falando de quê? Pessoa mediana. Pessoa mediana. Olha o que ele faz com quem é mediano. Pastor, é duro, mas é verdade. O cristão desse século é muito mediano. Porque só quer as coisas dele, não quer ele. Olha o que ele faz com o mediano, igreja. O que ele faz? São textos assim que me faz, opa, eu preciso buscar mais. O que solta aos nossos olhos, eu preciso fazer isso, eu preciso construir isso, eu preciso pagar isso, sabe, tudo isso está em primeiro plano. Eu faço uma aposta, não posso fazer. Um desafio, obrigado. Um desafio.
A todos que estão aqui me ouvindo nesta noite fria, que largaram os seus lares. Quem costuma aqui levantar cedo, levanta a mão, por favor. Tá? De todos que levantou a mão, alguém levanta aqui 4 horas da manhã? Levanta 4 horas da manhã? 3h40. Tá. Eu faço um desafio a tantos que levantam cedo e os que levantam mais tarde. Você está acostumado a levantar nessa hora, levanta 1 hora mais cedo e ora 1 hora. Se em 30 dias o seu relacionamento com Deus for o mesmo, eu paro de pregar essa palavra. Uau! Principalmente, ei, eu tenho meu horário, 6 e pouca, às 8 e pouca da manhã, tá? E eles, pelo sacrifício, porque estão levantando mais cedo, terão benefício maior do que o meu. Eu faço um desafio para qualquer um aqui. É você que tem que decidir. Ele já fez tudo por você. Ele já abençoou no mundo celestial em Cristo. Tá? Não é um local geográfico, porque o reino não é um local geográfico. O reino está entre nós, não é um local geográfico. É onde o amor dele cabe. O reino de Deus é onde o amor dele cabe. Deixa eu liberar uma palavra profética, senão eu vou acabar esquecendo aqui. Jovenzinho, se coloca em pé. Essa jovem, isso, você mesmo. Você congrega aonde? Ah, está frequentando aqui? Já faz quanto tempo? Já está uns 3 meses. Está gostando daqui? Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Você é esposo dela? É namorado? É o quê? Noivo? Isso. Ah, então tá explicado o motivo da liberação dessa profecia. Fica um de frente para o outro. Diga para ele, já que é teu noivo, tá? O Cristo que eu sirvo vai nos surpreender. Porque se nós olharmos as circunstâncias que estamos vivendo, não dá. Mas o Deus que eu sirvo, que é dono do ouro e da prata, vai nos surpreender. Vamos depender mais dele. Amém. Tá pronto. É só isso. Eu faço esse desafio, 30 dias. As primeiras vai dar sono, vai dar canseira, vai dar tudo. Você não vai ter 5 ou 10 minutos de conversa. Mas depois, igreja, porque orar é uma conversa. Um exemplo, vem cá, Júnior. Eu não vou repetir a última conversa que eu tive com o Júnior. Ele vai dizer, pastor, já falou para mim. Você sempre encontra uma pessoa e vai sempre começar algo novo. E por que nós, na nossa conversa, nunca algo novo? Sempre digo aqui, se gravar e botar para... você orou a semana passada, vai ser a mesma coisa. Nós temos que mudar isso. Obrigado, Júnior. Nós temos que decidir andar com Deus. Nós não temos que buscar Ele porque Ele pode abrir uma porta, porque Ele pode salvar, porque Ele pode curar, porque Ele pode fazer... Não, de jeito de maneira alguma. Mostra na Bíblia para mim uma passagem bíblica que o pai da fé, que através dele chegou até nós, ele subiu a algum monte para fazer campanha. Algum momento ele pediu filho para Deus? Não. Quando Deus deu essa proposta para ele, não tem filho, mas o que é nascido aqui da minha casa já é o herdeiro de tudo. Ele não tinha projeto, porque já tinha 70 anos de idade.
Foi Deus, eu vou dar. Em nenhum momento você viu ele pedindo. Igreja, o que falta com a igreja do século 21 é mais relacionamento. Todos nós, a começar de mim, estamos acostumados a viver, sabe de quê? Você sabe onde eu vi mais escassez? No povo cristão, no meio do pentecostal. Foi onde eu vi mais escassez. Onde eu vi os testemunhos menor. Porque Deus não morreu numa cruz do Calvário para ajudar você a pagar uma conta de luz. Igreja. Já disse aqui, me dá crise, tá? Da onde eu vim? No culto de ceia, eram as mesmas pessoas saindo com a cesta básica nas costas, porque às vezes se passa por dificuldade. Mas não, entra ano e sai ano, eram as mesmas pessoas com a cesta básica nas costas, alegre. E se eu for para a Bíblia vai dizer assim, que Davi foi moço, e hoje ele era um velho, mas ele nunca viu um justo mendigar o pão. Sabe o que é? É que o que acontece? Estão acostumados a relacionar com Deus por emoção. Sentiu o arrepio, se emocionou, chorou, aquela coisa toda, amém. Tá? É essa a questão. E o próprio Deus fala que o relacionamento com Ele tem que conhecer. Tem que conhecer. Eu já sou pastor dessa igreja há 8 anos. Eu venho batendo na tecla para o povo ler a Bíblia. Nós já escrevemos um e já estamos escrevendo a segunda. E se eu fizer uma pergunta aqui, quem já leu a Bíblia toda, de capa a capa, no mínimo 2 vezes? Muitas mãos não vão se levantar e estão ouvindo isso quase todo culto. Sabe por quê? Não quer abrir. Está na zona de conforto e sair da zona de conforto é duro. Não pensa vocês que é fácil sair da zona de conforto, em qualquer área. Para sair da zona de conforto, porque o viciado não larga o seu vício? Por causa da zona de conforto. Aquilo para ele dá prazer. E aí o que acontece? Por causa desse evangelho vendido aí, açucarado, pessoas estão na igreja e não são libertos. Porque não querem um relacionamento com Cristo. Não querem uma coisa mais profunda. Só quer, venha a nós o vosso reino. E o reino já veio. E nem posse nós estamos tomando. Há um homem que decidiu andar com Deus. De tal forma que, vem para cá. E ó que coisa interessante. Antes desse homem ser transladado ou arrebatado, como você queira, ele viu, tá? O que vai acontecer quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, rodeado com seus anjos. Deus mostrou o 7º homem, tá? Eu troquei no assunto, vou voltar nele de novo. Os homens que decidiram andar com Deus foram homens que Deus escolheu assim, porque viu no coração deles coisa tremenda. Quando Deus, isso quem diz, eu até falei, mas eu vou abrir a mente de vocês para poder entender isso. E hoje nós temos o Espírito Santo, não precisa uma coisa simbólica, tá? Quando Deus está dentro do Éden, existe um jardim, tudo concorda? Dentro do Éden existe um jardim. Todo o Éden é o planeta Terra, é uma ilha. Eu vou dar uma aula em fotos para vocês depois entenderem como era isso antes. Aí no meio dessa ilha, o que ele faz? Coloca um jardim. Interessante que desse jardim havia um rio que depois dava 4 braços de rio e irrigava toda a terra. Desse rio, o ouro dele era maravilhoso. Esse rio desapareceu.
porque todo o seu leito, tá, era de ouro. Por isso que nós fomos feitos do pó. O vento tocava, porque na beira desse rio não era ouro, não tinha barro. Nós somos feitos de onde, igreja? Do pó da terra. Tá? O vento fazia uma curva dentro do jardim, e naquele local, o eterno, né, daquilo que nós desprezamos, jogamos fora. Alguém guarda pó? Não, não é? O que nós desprezamos, ele fez o homem. Tá? Por isso que todo ser humano tem que voltar para a terra. Veio lá, tem que voltar para a terra. Mas é interessante que o que acontece? Quando a serpente era quem antes? Quem era a serpente? Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Por favor, rapidinho. Vamos ver quem era a serpente antes. Vamos lá, rapidinho. Vou colocar aqui na tela. Já está na tela, ó. E foi precipitado o grande o que, igreja? Opa, então a antiga serpente antes era o quê? Dragão, tá? E eu precisava explicar, tempo para explicar por que dragão e por que agora serpente. Dragão era quando o Éden mineral. Agora, o Éden vegetal, que é do ser humano, que é de Adão, né? Que infelizmente Adão deu o mundo. Ele disse ao mundo já do maligno, e não estava mentindo, porque Adão deu essa primícia, né? Porém, uma coisa que nós temos, que nenhum homem, nenhuma mulher deve abrir mão, tá? E eu acho isso magnífico quando eu olho para a Bíblia. Pastor, governo. E os homens e as mulheres de hoje não estão sabendo governar, nem a sua casa, nem seus filhos. Tá? Olha que coisa interessante. Quando estavam construindo a torre de quê? De Babel. O que Deus fez? O texto diz que Deus desceu na terra. Opa, deixa eu brecar. Olha a capacidade que esses homens já estavam construindo naquela. Porque, ei, preste bem atenção, tá? Aquele mundo pré-diluviano, aquele mundo ainda que não é igual o hoje, né, que nós estamos, né? Obviamente já tinha dividido, mas ainda muitos lugares ainda estava inundado de água, aquela coisa toda, né? Então, por onde os anjos passavam, e esse lado fechou, graças ao acordo que ele fez com Abraão, de Abraão para cá mudou toda a situação, graças ao bom Deus isso, da Abraão para cá é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é de Abraão para cá. Mas existiam Sefirot, portais, e eles estavam construindo a Torre de Babel para entrar numa desses portais, que leva para outras dimensões, tá? Então veja bem, aí quando Deus, o antigo dragão, agora não pode ser mais dragão, porque não está no mundo mineral, agora está no mundo vegetal. E no mundo vegetal ele teve que entrar como uma serpente sorrateira. E diz uma verdade para Eva. Eu posso falar uma verdade? Posso, é Bíblia. As mulheres não vão ficar chateadas comigo, não? Não vão? Mulher não pode sustentar homem. Mulher não pode sustentar homem. É o homem que sustenta a casa, é o homem que sustenta a mulher. A primeira vez que a mulher foi sustentar um homem, a situação que aconteceu. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela é código. Eu não posso olhar para a Bíblia, Eva pegou, que não é maçã, ao fruto e deu, eles pecaram. Não. Mulher não foi feito para sustentar o homem. O homem que foi feito para ser o provedor. E aí dá para dar glória a Deus, aleluia, dá? Jesus amado, Pai Celeste. Quando isso ocorre, é um desequilíbrio terrível. Sabe quem sofre nesse desequilíbrio? A mulher e os filhos. Então vamos lá. Quando isso aconteceu, igreja?
Deus expulsou o casal do Éden. Expulsou ou não expulsou? Antes de expulsar, o que Deus fez? O que Deus fez? Fez o quê? Uma vestimenta para expulsar o casal do Éden. Tá? O Éden ainda estava lá. O Éden estava lá. O Éden ficou, o jardim ficou até o dia da morte de Abel. Do dia de Abel que o jardim, o paraíso desapareceu. Porque um sangue do inocente clamava: ei, não tem lugar, ele é inocente. Não tem lugar para ele ir. O paraíso está aí, tá? Existem seres angelicais com espadas inflamadas, não deixando ninguém entrar. Só que um justo morreu e o sangue dele está clamando diante do justo do justo. Por isso que em Hebreus 11 diz que o sangue dele até os dias de hoje. Eita Deus amado. Sim. Eu não sei quantos glória a Deus vai ser dado aqui hoje. O Deus que tu serve, cuida de você até depois de morto. Pastor, que é isso? Se você ver, preste bem atenção. O povo saiu do Egito e levaram o resto mortais de quem? De Abraão, de Sara. É isso, nós vamos dar 400 anos. Preste bem atenção. Se qualquer uma pessoa que mexe com magia negra entrar no cemitério e pegar qualquer corpo lá e for de um crente, Deus cuida de você até depois de morto, se você foi fiel a Ele em vida. É, igreja. É. Aí o que acontece, igreja? Eu preciso terminar, mas vamos lá. O que acontece? Deus faz aquela roupa e dá a Adão e Eva. Colocou para fora. E esta roupa, você não tem ideia o que aconteceu com essa roupa. Essa roupa depois era para ser passado para o primeiro homem que entendeu o sacrifício, foi Abel. Como Abel morreu novo, o sangue desse clama até os dias de hoje, porque, igreja, se Abel não tivesse morrido, o mundo seria totalmente diferente. O mundo não seria governado por Caim. Vocês não têm ideia. A desgraça não foi nem tanto Adão e Eva ter pecado. A desgraça foi ter Caim matado Abel. A geração de Abel ia alastrar a terra de tal forma, porque o paraíso não havia saído de lá. Vocês não têm ideia se Abel não morresse. Jesus amado, tá? Por isso que está na relação lá de Hebreus 11, né? Para a glória de Deus Pai. Pois bem, essa roupa passou para Sete. Essa roupa passando para Sete, o que aconteceu? Abriu a mente de Sete, e a partir de Sete, os descendentes de Sete começaram a clamar a Deus. Abra aí Gênesis capítulo 4, Gênesis 4, verso 25, por favor. 4, 25. É os últimos versículos, por favor, coloca aí. Não. Os dois últimos versículos do capítulo 4, coloca para mim, por favor. Hã? 7. Eu tornou Adão a conhecer a luz, e uma filha chamou seu nome Sete, porque disse Deus, me deu outro filho em lugar de Abel. Isso. Por quanto Caim matou 26, tem 26? E Sete também nasceu um filho chamado o seu filho, o nome de Enos. Então se começou a o quê? Até então ninguém invocava o nome do Senhor. Da descendência de Sete, tá? Começou a invocar o nome do Senhor. A descendência de Sete não chegou. Sete, na sua capacidade de temor a Deus, não chegou aos pés de Abel. Hoje eu estou olhando aqui para a descendência de Sete. Vocês estão invocando o nome do Senhor?
Agora imagina se fosse a descendência de Abel. Misericórdia. Então, amados, eu preciso terminar. Na próxima aula nós damos continuidade, que já é 9h15. Mas frisem em vossas mentes: decida andar com Deus. A partir de hoje, independente do que Ele pode dar, decida andar com Ele. E o desafio está lançado. Pastor, eu vou levantar 1 hora mais cedo todo dia e vou falar com Deus. E vocês vão ver o resultado de 30 dias. Vocês vão ver o resultado em 30 dias. Se não tiver dado o resultado, eu paro de pregar essa palavra. Amém, igreja? De tudo que foi falado, tá? E alguns assuntos eu não pude terminar por causa do horário, mas nós temos 5 minutos para a pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta do que foi falado? Ninguém quer fazer uma pergunta? Diga, meu irmão. Diga. Sim. Sim. Veja bem, a esposa de Caim, tá? A esposa de Caim não, a esposa de Noé é descendente de Caim. A única que não é descendente de Caim é a esposa de Sem e a esposa de Jafé. A esposa de Cão também é descendente de Caim. Então, tanto a esposa de Noé como a esposa de Cão são descendentes de Caim. Então, entrando isso na arca, foi uma situação terrível. Para você ter ideia, tá? Cão, com seu filho, viu o pai bêbado. Noé bêbado depois que plantou a víndia, né? E sabe o que ele fez? Castrou o pai. Opa, o mundo é nosso, já tem 3, né, famílias, não vamos ter o 4º filho. Por isso que conheceu a nudez do seu pai, castrou para não ter mais descendência. E por isso foi lançada uma maldição em cima dos descendentes de Cão. E essa maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Amém? Quem vai tomar ceia aqui? Levante a mão, por favor. Os que for tomar ceia depois, tá? Pastor Samuel junto com os obreiros já prepara para que possamos participar da ceia para a glória de Deus Pai. Próxima terça-feira nós damos continuidade a esse assunto ou passamos para outro assunto? Damos continuidade? Gostou? Então nós vamos dar continuidade. Só que vocês convidam o povo, tá? Para poder, né, aprender da palavra do Senhor para a glória de Deus Pai, tá? Eu vou começar a soltar algumas pérolas, porque o que acontece? Nesse culto, a gente pode abrir a mente, a gente pode dar legalidade ao Espírito Santo para mudar, para sair da capa de religiosidade. É gostoso falar em língua estranha? É gostoso profetizar? É gostoso receber uma revelação, uma profecia? É maravilhoso. Mas ter intimidade com Deus é maior, é melhor. Porque quando você tem intimidade com Deus, você vai saber qual é a boa, a perfeita, agradável vontade dEle. É o que falta nos crentes do século 21. Saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Mais alguma pergunta? Diga. Amém. Deus abençoe. A irmã de Minas Gerais, como o povo vai cumprimentar ela? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente é graça de Deus, irmã. É graça de Deus, tá? A minha vontade é que todos criem um relacionamento. Porque o que acontece, irmã? Eu já estou terminando. Se a igreja atual souber o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, então Deus tem que ter a totalidade do teu ser. Ele não pode ter um terço, um quarto, não. Os crentes de hoje, tá?
a geração do século 21, imagine que a senhora vai receber uma pessoa ilustre na sua casa, tá? E o que acontece? Hoje nós recebemos uma pessoa, um convidado, um amigo na sala, muito na cozinha. Os crentes de hoje estão recebendo Cristo desta forma, ou na sala ou na cozinha, tá? Ninguém leva para o seu quarto, porque lá é o local de intimidade. É lá que Cristo deve reinar. Alguém leva um visitante para o quarto? É sala ou cozinha, tá? Quando eu e a senhora percebemos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos levar Deus lá no nosso quarto, lá no lugar íntimo das nossas vidas, tá? Vamos puxar as gavetas, tá? As roupas íntimas estão nas gavetas no nosso quarto. Vamos puxar as gavetas, dizendo, olha, eu sou assim, mas eu preciso do Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? Esse amor dele, porque esse amor é ágape. Esse amor só cabe no reino. E esse amor dele, entrando na nossa vida, vai nos constranger. Todo dia. Vai chorar sem motivo, vai dar risada sem motivo. Não é porque a sua conta está explodindo, não. E aí você vai canalizar esse amor que vai te constranger, pedindo ajuda dele, para você colocar a sua vida em ordem. O dono dessa igreja falou comigo esses dias, para que eu mude a forma de ensinar o povo aqui, porque ele vai enriquecer esse povo. Para a glória de Deus Pai. E às terças-feiras nós vamos depositar esse tipo de estudo para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a vida de todos em Cristo Jesus.